Boa noite, tudo bem com você? Estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais. Nós somos da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí durante essa semana, passando essa semana bem, tranquilo, abençoado e tendo certeza em todos os momentos que Deus está cuidando de você. Nós estamos esse mês vivendo o mês de maio, né? Que normalmente nas nossas igrejas nós falamos sobre família. Quase todas as igrejas costumam tomar o tema do mês da família, né? Do dia 1º até o final do mês. E falar sobre isso nos seus cultos e etc. E em Cascadura não é diferente. Aqui nas quartas-feiras, hoje e as próximas quartas, nós estaremos também falando sobre esse tema, pensando nisso, pensando na nossa família e na diferença que Deus sempre faz quando está na nossa família. Então eu já quero começar lendo com você um texto que é muito conhecido, lá do livro de Josué, de quando, naquele texto que ele termina dizendo que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Eles escolhem servir ao Senhor. É o que cada um de nós quer para a nossa família, que a nossa família escolha servir ao nosso Deus. Vamos ler comigo esse texto, então, um pedaço dele? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eu vou sugerir a você que depois leia o capítulo inteiro de Josué 24 para entender o contexto disso tudo aqui e ver que, no final das contas, o povo concordou com ele, que também todos eles deveriam servir ao Senhor, porque, na verdade, é a melhor escolha que nós temos a fazer. E a música que nós vamos cantar agora fala que a minha casa e eu serviremos a Deus, porque é sempre o melhor obedecer a sua voz. Você também acha isso? Canta aí comigo. Jesus, essa é a promessa de Deus para a tua vida, então creia nisso e seja abençoado. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir. Nossas vidas são sagradas para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir. Nossas vidas consagradas para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre, nos rendemos somente a ti. Nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos
bendiremos o teu nome, ó Pai. Não há Deus tão grande como tu. Serviremos só no Mestre, nos rendemos somente a ti. Nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, estamos numa nova quarta-feira ou numa velha quarta-feira, porque já está de noite, já virou história, estamos mais próximos do céu. Amém? Que Deus continue fortalecendo o seu coração, abençoando a sua vida. Você pode adorar o Senhor, você leu textos bíblicos aí com a Rose. E vamos para uma breve reflexão nesta noite ou nesse dia. Como vocês sabem, mês de maio, normalmente a gente dá ênfase para a família. Não criamos tema nenhum esse ano, mas temos abordado durante os domingos alguns temas e nas quartas-feiras também. Primeiro domingo a gente trabalhou o Deus servidor, o Deus trabalhador e honrando todas as nossas vocações, expertises e faculdades. Domingo passado, Rosana falou sobre no Dia das Mães e a importância da fé da mulher que crê, da mãe que crê para abençoar os seus filhos. No dia de hoje, eu vou sugerir um livro para vocês que eu comecei a ler, que é esse livro aqui, do Dr. Larry Crabb. Ele é um servo de Deus, faleceu agora em 2021, um psicólogo muito competente, um crente. E esse livro aqui, Viciados em Si Mesmo. O primeiro livro que eu li dele, eu ainda era seminarista, lá no século passado, chamado O Silêncio de Adão. Por que Adão se calou no Jardim do Éden, mesmo assistindo todo aquele movimento de sedução da serpente com Eva? E por que Adão não protegeu Eva, se a missão dele era essa? Que é um livro escrito até mais para o público masculino, para os homens, e que abençoou muito a minha vida naquela época, há uns 25 anos, mais de 25 anos. E esse livro que eu comecei a ler, falando sobre viciados em si mesmo, é uma crítica a um ambiente que nós vivemos mais do que nunca nesse tempo, de uma igreja viciada em si mesmo. Uma igreja narcisista, pessoas narcisistas, que é o tema mais usado hoje, que vem do orgulho, que vem da vaidade, que vem do egoísmo, ou seja, é a pessoa como o centro de tudo. E nesses 25 anos desse milênio que a gente está vivendo, a gente tem visto, pesquisado e visto o ambiente de muitas igrejas cada vez mais voltada para as pessoas. Pastores viciados em si mesmos, pastores que criaram personagens, teologias totalmente antropocêntricas, os cultos. E a gente percebe em muitos ambientes a simplicidade do culto, da adoração ao Senhor, do momento de contrição. É tudo muito performático, é tudo muito perfeitinho, desde as luzes ao som, o movimento das pessoas, a forma como o pregador fala, muito preocupado com uma técnica que é importante, mas ela muitas vezes é usada para exaltar as pessoas que estão fazendo e não para adorar o Senhor. Então eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui, que para você pensar como muitas coisas que a gente vive, você tem que ter muita reflexão.
Ele diz assim: o cristianismo moderno, em uma dramática reversão dos seus moldes bíblicos, promete aliviar a dor de vivermos em um mundo caído. A mensagem, quer de fundamentalistas que exigem vivermos por meio de um conjunto de regras específico, quer de carismáticos que insistem em uma submissão maior ao poder do Espírito Santo, é geralmente a mesma: a promessa de felicidade agora. A satisfação total pode ser alcançada deste lado do céu. Então, esse pequeno texto, já no início do livro, nos faz essa reflexão. Mas a proposta do Evangelho nunca foi essa. A proposta do Evangelho de Jesus sempre foi a caminhada do céu. Nós vamos viver aqui porque o Senhor nos criou aqui. Nós vamos viver momentos de alegria, de paz, de felicidade. A proposta é essa, mas tudo é voltado para o agora, para o imediatismo. A sociedade como um todo, tudo é para ontem. A tecnologia, então, que nós usamos muito, tem feito com que o tempo seja mudado. Mas nós não vamos viver essa plenitude na Terra. Por causa disso, vamos ficar viciados em alcançar bênçãos e mais bênçãos. Qual bênção que você está buscando agora? Qual é o propósito que você está buscando agora? Qual é a campanha de oração que você está fazendo agora? Qual o monte que você está subindo agora? Qual é o pastor poderoso que você está seguindo agora? Qual é a unção que você está buscando agora? Então, nós batistas, que somos muito voltados para a palavra, graças a Deus, mas também estamos sendo contaminados pelo liberalismo. Pastores, teologias novas, ideologias dentro da teologia. E as pessoas estão aí trocando de igreja à torta direito. As igrejas mudaram, as igrejas novas agora não tem cara de igreja, elas parecem shoppings. Né? Tudo da igreja, dentro do ambiente de igreja, é de consumir, de você viver uma experiência. Só que nós não vivemos uma experiência nova no culto, a cada encontro, em cada culto. Jesus vai habitar em nós. O culto é quando a igreja se reúne, e só existe igreja quando ela se reúne no mesmo lugar. Eu e você somos igreja agora, mas estamos ligados pelo mundo virtual. Mas é naquele momento dominical ou no meio da semana, quando o povo de Deus se reúne. Mas não é para ver se o culto é bom. Nossa, o culto hoje foi bom. Hoje estamos vivendo as pessoas preocupadas de empolgar as pessoas no culto. Os pastores. Não é a minha vibe, não é a minha linha teológica, nem meu estilo pastoral. Tem pessoas que vão no culto como vai no cinema, como vai no teatro, como vai no shopping, como vai em qualquer lugar. Por quê? Porque ela quer sair satisfeita. E você encontra uma igreja clientelista. Então, já que essa pessoa quer viver o agora, a felicidade agora, vamos oferecer isso para ela. Aí, em outro momento, ele vai dizer o seguinte: o cristianismo, então, moderno, em seu enfoque equivocado de usar Deus para nos proporcionar uma vida melhor, perdeu a paixão pela ávida esperança do retorno de Jesus, quando todas as coisas serão renovadas. Por que aguardar o porvir, se por meio das bênçãos de Deus podemos fazer a vida atual funcionar a nosso favor? Basta apresentar esses acordos a Jesus em oração, em campanhas, para que Ele, à direita do Pai, oriente o Espírito Santo para fazer com que as circunstâncias da vida tragam felicidade para os seus seguidores. E aí, queridos, a gente vê as heresias à torto e à direito. Pincelado aqui, se quiser comprar o livro, faça isso, R$40, se eu não me engano, na Shopee, no Mercado Livre. Mas dentro desse tema aqui primário, de introdução, eu li um texto aqui muito bom, num artigo, que eu fiz uma construção aqui, para que nós pensássemos no mês da família, a partir de Viciados em Si Mesmo, algo que envolve o feminismo. A gente sabe que o feminismo nasce dentro de um movimento do século passado de busca por direitos da mulher, né? Corrigir abusos sociais, garantir direitos trabalhistas, ter acesso ao voto, ter acesso à educação.
E isso, nenhum problema quanto a isso. E todos nós, em cada tempo da sociedade, as pessoas vão buscando para que a sociedade amadureça. Quando a gente pensa na mulher votando, nós batistas, muito antes da mulher poder votar no seu candidato, nós batistas, nas nossas assembleias, as nossas irmãs sempre puderam votar nas assembleias. Nunca houve, pelo que eu sei, na nossa história, que a mulher não poderia votar na assembleia. Não, só os homens vão votar. Isso não existe. Quando nós olhamos para isso, ficamos felizes. No entanto, a gente já não vive mais isso lá atrás. Segundo alguns estudiosos, esse movimento feminista já está na sua terceira onda e muito contaminado por várias ideologias e um distanciamento de princípios e valores cristãos. Então, esse espírito de equidade, de termos os mesmos direitos, é muito importante. A Bíblia sempre deu dignidade para a mulher, até porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. A mulher, você, minha irmã, você, minha amiga, você é a versão feminina de Deus. Como nós, homens, somos a versão masculina. E que por causa dessas ideologias estão mudando os papéis. Então, existe essa equidade, sim, mas esse projeto ideológico completamente fora de Deus, completamente humanista e liberal, desconstrói o papel da mulher, que diante daquilo que nós acreditamos como família cristã, tem sido destruída na sua moral, nos seus papéis, totalmente por uma ótica narcisista, ressentida e anticristã. A gente sabe que, infelizmente, no decorrer da sociedade, o homem pecador perdeu-se no ambiente de cuidar. O homem deixou de ser macho para ser machista. O homem deixou de ser protetor para ser opressor. E a gente vê aí a quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica, quantas mulheres são vítimas do feminicídio. Até o nome teve que mudar, era homicídio, vindo de homem, e botou feminicídio, que eu não discordo não. Porque as mulheres estão sendo mortas porque são mulheres. São mais frágeis e são mais frágeis. As irmãs sabem disso. Ser mais frágil não significa ser mais fraca, pelo contrário. Essa fragilidade que a mulher tem não é para que ela esteja menos do que o homem. É para que ela possa ser cuidada por esse homem. Quando Jesus inaugura a nova criação, quando inaugura a igreja, nós vamos ver no ambiente da palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo escreve isso muito bem no capítulo 5 do livro de Efésios, dentro do papel da mulher, dentro do papel do homem, da missão. Então, irmãos, nós temos a equidade como homens e mulheres, porém existe uma distinção de função. Que por causa disso que eu falei agora, dentro do ambiente, viciados em si mesmo, as pessoas deixaram de olhar para fora, de olhar para o outro, da necessidade do outro. Então eu, como homem, preciso, e como marido, eu preciso da minha esposa. Nós homens somos homens por causa das mulheres, porque ela existe. As mulheres só são mulheres por causa dos homens. Eu já falei isso em outro momento. Adão só se viu gente quando Deus criou Eva. Até então, em toda a criação, nada se parecia com ele. Aí Deus vai lá e faz alguém semelhante. Lembra da costela para estar ao lado? Né? Não foi nem na cabeça para estar acima, nem nos pés para estar embaixo, ao lado. E a curiosidade é que a costela, né, é o lugar onde tem mais células-tronco. Ó, que coisa boa. Deus já sabia disso, né? Que bom que ele sabia disso. Diante dessas distorções, tudo agora é opressão. Então, dentro do movimento ideológico feminista, liderado por muitas mulheres na sociedade, no mundo da arte, da música, da política também, rejeita essa função da mulher e tendo ela como opressiva. Então, despersonalizando a figura da mulher, do sexo feminino e na inversão dos papéis. Trabalhando controlar contra a família. E, irmãos, o lar, a nossa casa é santa, é sagrado, ele, como nós estudamos, é a célula máter da sociedade. Por que a gente está com a sociedade cada vez mais violenta? Porque as famílias,
Se você ver reportagens, aí essa semana saiu a reportagem da violência entre os jovens. Houve um aumento assustador de assassinatos de jovens até 20 anos. A pesquisa fala da violência tida dentro de casa com crianças de 5 até 12 anos, de crianças de 0 até 4 anos. A violência, a opressão. E aí essa nova geração está vivendo nesse ambiente, e dependendo do contexto que ele tem, ele vai para a violência. O ser humano, ele é violento. E muitas vezes ele usa a violência como uma ferramenta de mudar a sua história. Por quê? Por causa da desconstrução que tem havido das figuras dentro da casa. E aí, a casa que deveria ser um núcleo de estabilidade emocional, espiritual, física, relacional, está destruída. O número de divórcios cresce assustadoramente, queridos. E dentro das igrejas, eu tenho batido nessa tecla. No meio pastoral, estamos com dificuldade de fazermos palestras sobre casamento feliz, casamento abençoado, casamento maduro, família pastoral. A situação está complicada num tempo em que as pessoas estão viciadas em si mesmas. Quando nós pensamos em números sempre atualizados que eu dou para vocês, todos os anos, 100 mil crianças, meninos e meninas, elas são registradas nos cartórios sem o nome do pai. 100 mil todo ano. Isso vai destruindo muita coisa. Então a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quando nós olhamos, irmãos, para esse movimento feminista, nós vamos ver que a maternidade virou uma escravidão. Nós estamos vivendo um período de antinativismo, ou seja, a taxa de natalidade diminuiu assustadoramente no mundo, e no Brasil, nesse último IBGE, caiu para 1,65. O ideal é de 2 para cima, para frente. Por quê? Porque as mulheres, diante de uma ideologia, elas não estão querendo ser mãe, mas vocês, irmãs, são o berço do mundo, o ninho de Deus. A gente sabe que algumas mulheres não podem ter filhos, outras por N motivos, às vezes não encontrou o amor da sua vida, mas a gente está vivendo uma ideologia que é para não casar. Não case, não tenha filhos, vai ser feliz, vai viajar, vai ter 3 faculdades, vai ganhar dinheiro, compra a sua casa própria, porque você tem que ser autossuficiente, sua provedora. Mas a Bíblia diz que Deus que é o provedor do homem e da mulher, da casa, da família e do Estado, do que seja. Quando nós olhamos para o mês da família e pensamos sobre isso, o casamento se tornou um ambiente opressor, né? Estar no lar, um trabalho inferior. E aí essa mulher, essa mãe, que era a primeira influencer, olha só que legal, a primeira influência de um menino, de uma menina em casa era da mãe, a referência hoje já não é. Muitas vezes essa criança é jogada às 8 horas da manhã numa creche, e é buscada lá às 5 horas da tarde e é criada por estranhos. Por quê? A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ter conforto, a gente tem que viajar em janeiro, em julho, a gente tem que trocar de carro todo de 2 em 2 anos. As pessoas não estão tendo filho porque eu não vou ter condições de pagar o judô, pagar a natação, pagar o balé, pagar curso de música. Nossa, o mundo está violento, sempre teve violento. Agora, se nós deixarmos de termos filhos, criarmos para sermos cidadãos de bens, outros vão criar ou não vão criar, e nós vamos ver a violência crescendo assustadoramente. Quando nós pensamos dessa mulher, desse papel feminino como influente, formador de opinião espiritual dentro de casa, ela está abandonando isso, porque a função dela agora é econômica e política. E é interessante que esse feminismo que libertou a mulher, tirou o sutiã, essa mulher é livre, faz sexo com quem ela quer, ela tem filho se quiser, casa com quem ela quer, ela já é uma escrava do trabalho, já está tendo doenças de homem, a mulher está infartando. As mulheres estão com problemas masculinos, porque cada vez mais num ambiente de escravização por causa do ambiente econômico de dinheiro. Então, submissão é um palavrão, né? Subserviência. Só que a família é o lugar onde nós aprendemos todos os papéis e todos nós somos submissos uns aos outros. O homem, a mulher, olha o texto que diz aqui, né? Diante disso, dentro de uma ordenação amorosa de Deus,
E Paulo está trabalhando isso há 2000 anos, irmãos. Quando ele diz, esposas, sede submissos a vossos maridos, como ao Senhor. Ele diz assim, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o padrão da igreja de Jesus. Mas a galera está abandonando. Eu não amo mais a minha esposa. Opa! Se o Espírito Santo está em nós, nós temos amor, que é o primeiro fruto do Espírito Santo de Gálatas, no mesmo capítulo 5, lá na frente, versículo 22. Incompatibilidade de gênios. Quais são os gênios que são compatíveis? Nós somos diferentes. Então, os crentes estão abandonando, os maridos abandonando as esposas abandonando o marido dentro da igreja, casou na igreja, e depois quer casar a segunda vez, depois quer casar a terceira vez, e por aí vai. Isso quando estão casando, porque está na união estável. União estável não é casamento. E crente tem que casar. É isso que a Bíblia diz. E nós estamos em paridade com tudo aquilo de que organiza uma sociedade. Mas, por N motivos, as pessoas querem meter o pé a qualquer hora. Casamento, querido irmão, querida irmã, amigos, é vitalício para aqueles que casaram no Senhor. O pessoal que está no mundo, está no mundo. Jesus salvou, tem que organizar a vida dele. Tudo isso é fruto de ideologias e viciados em si mesmo. Por quê? Porque eu quero ser feliz. E aí a gente quer... qual o problema dos casamentos? O marido quer mudar a mulher, que é aquela... Ele criou um estereótipo da mulher, a mulher quer mudar o marido, briga a vida toda para mudar e não muda. A gente sabe que tem características nossas que nunca serão mudadas. Elas serão aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Então, a esposa na submissão, que significa o quê? A missão é do marido de proteger a casa, é o cabeça do lar. E a mulher está na submissão, ela está na mesma missão, mas não tem a função do marido. Quando ele diz assim, marido, amai vossas esposas, olha o padrão, irmãos, como Cristo amou a igreja. Nós, maridos lascados, mas a referência maravilhosa de Jesus, e todos os dias eu vivo nesse esforço há 32 anos para que a minha esposa seja amada. Diante do ambiente que vivemos, o aborto agora é um símbolo supremo de autonomia feminina, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, mas é homicídio pré-natal. E nós estamos vivendo aí, mas nós como igreja não temos que ir para a rua com plaquinha, diga não ao aborto. Não, irmãos, a gente tem que pregar o evangelho, porque essa mulher feminista, com ideologias totalmente humanistas, totalmente liberais, no momento que Jesus salvá-la, ela vai mudar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo vem habitar nela. Porque eu não conheço nenhuma mulher cristã, nenhum homem cristão que seja a favor, do aborto. E aí esse novo paganismo é interessante porque no passado... quando a gente pensa no aborto, e no passado existiam deuses, e dentro do povo de Israel adorava-se um tal de deus Moloque, em que os filhos, os nenéns, eles eram sacrificados. O aborto é um sacrifício, que não é a Deus de forma nenhuma, mas por esse egoísmo, por esse pecado dentro de nós. E com isso, irmãos, tem as suas consequências. Quando nós pensamos em família, e a palavra do Senhor diz... no Salmo 139, que Deus já nos conhecia, antes de sermos gerados. Aí, um texto diz assim, no fundo, o feminismo moderno não é apenas um movimento social, é uma espécie de teologia alternativa, uma religião onde o homem é o opressor, a mulher é a Messias, o Estado é o Salvador e Deus é dispensável. E cada vez mais nós estamos vendo isso, pastores atualizando a Bíblia. Deus já não é mais só Deus, ele é deusa, ou deuse, já ouviu essa? É pegar o do todes, e botar no Deus, aí vira deuse. As pessoas estão aí, liberais estão aí, no meio batista, queridos, no meio batista. Aí o que a gente está vendo aí, diante de tudo isso? Mulheres frustradas, homens emasculados, efeminados, filhos perdidos, lares em ruínas, as drogas crescem assustadoramente, a homossexualidade é fruto disso, todo mundo sabe disso, correto? Diante da desestrutura familiar,
de famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Quando o pai deixou de ter a sua função, a mãe deixou de ser, quando o homem deixa de ser, a mulher e o filho. Por que Paulo diz assim, filhos, obedecei a vossos pais? Essa semana aí, Rosana teve que dar 0 para uma aluna que fez a prova, estava colando na prova, e quando Rosana foi conversar com ela, não, pode dar. Olha só, você vai, não, tô nem aí, tô nem preocupado. Criança de 12 anos, 10, 12 anos de idade, adolescente, né? 12 anos de idade. Quando nós pensamos, irmãos, nos desafios de vivermos uma família, precisamos entender que Cristo, minha irmã, dignificou todas as mulheres, mas não as convocou para liderar revoluções sociais. A igreja não lidera revolução social coisíssima nenhuma. A igreja de Jesus não tem ideologia, a igreja de Jesus não tem pauta, a igreja de Jesus não tem agenda. Nós não seguimos uma ideologia, nós seguimos uma pessoa. Jesus, o evangelho é uma pessoa. Nós não seguimos uma verdade filosófica. Jesus, ela é a verdade encarnada. Porém, a igreja sempre sofreu influências em todo o tempo e vive até hoje. E onde que Satanás vai usar? O púlpito. Onde que Satanás vai usar? Os líderes. Em todos os ambientes. Quer seja no ambiente político, quer seja no ambiente educacional ou no ambiente eclesiástico. Por quê? Porque você vai, dominando o povo, vai destruindo o povo. E Jesus nos chamou e chamou você, mulher, sim, para servir, ensinar, amar, formar, refletir a glória de Deus. Quando nós pensamos, queridos irmãos, em tudo o que o Senhor fez por nós, Deus como Criador da família, você, minha irmã, exerça o seu papel como mulher, o seu olhar, o seu sentimento, a sua função. Você que é jovem ainda, case, solteira, vá casar, tenha filhos, ore pelo Senhor. Você que é homem, mesma coisa, case-se, tenha filhos. Tem gente aí que está construindo a sua vida pautada em valores que não são de Deus. Tem gente que está aí que o sonho é comprar um apartamentozinho pequenininho de 1 quarto, sala, só para ele morar sozinho, entendeu? Ter um gato castrado, um carro elétrico, que é o grande engodo do nosso tempo hoje, esse carro elétrico, e botar uns 2 pets lá, 2 cachorros lá na cadeirinha de cachorro, com o vidro traseiro aberto, com aquela língua deles babando para fora. Esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor, de homens e mulheres de Deus, é que eles reflitam a glória de Deus na família. Que homens e mulheres cumpram o seu papel. E o desafio está grande. Mas nós não podemos, irmãos, perder de vista a nossa salvação, a eternidade. Não se deixe levar pelos benefícios da terra. Vamos nos desapegar. Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para que a gente viver. Mas não idolatre coisas. Não idolatre carro. Não idolatre casa, carreira, viagens, currículos. A gente pode ter tudo isso, mas que nós não sejamos viciados em nós mesmos. Mas que nós sejamos homens e mulheres transformados pelo poder do Senhor, refletindo a glória de Deus e cumprindo tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E é tudo aquilo que o Senhor confiou a mim e a você. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua família, a sua casa. Que nós, como igreja, continuemos refletindo sobre qual é a nossa missão efetivamente, para que não sejamos apenas religiosos, frequentadores de culto, e não vivamos tudo que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Próximo domingo, agenda normal, Escola Bíblica Dominical às 9, às 10h15, o culto da manhã, dando ênfase àquilo que Deus tem falado para nós em relação à família e andando sempre juntos na vontade do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e com
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti que de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo.